Já pensou que fantástico seria o mundo se, no lugar de nos perguntarmos na adolescência o que eu vou fazer quando crescer, a gente se perguntasse o que eu vou fazer para o mundo crescer? Pois é tão importante a gente construir desde cedo essa missão pessoal, né? Esse compromisso de fazer o mundo melhor. Porque, afinal de contas, dependendo do modo como a gente cresce ouvindo sobre o trabalho, a gente associa com um instrumento de tortura, o tripalium, né, que parecia um martelo, como algo ruim, pesado, estressante, desagradável, ou a gente associa o trabalho como algo gratificante, satisfatório, edificante e transformador. Eu, com certeza, prefiro esta percepção de que o trabalho é uma forma de pertencer ao mundo, de participar do mundo, de trocar por meio de produtos e serviços a energia entre os seres humanos. Uma das maneiras bacanas de iniciar essa atividade é você escrever, por exemplo, em pedacinhos de papel, letras, e os alunos retiram uma a uma. E aí você pede que os alunos digam uma profissão com aquela letra. Claro, se você optar por essa dinâmica, lembre de ter na mão, ou pelo menos estudar antes, com um dicionário de profissões, o nome das mais diferentes profissões. E aí você vai perceber que os alunos muitas vezes não conhecem a maioria das profissões. E quer saber? Não porque ele está no quarto ano, eu já vi isso com adultos, com orientadores profissionais, com pessoas até já formadas no mercado de trabalho, que muitas vezes não conhecem. E se a gente nem conhece todas as possibilidades, se a gente não se conhece, como é que a gente vai lá na frente, na adolescência, poder fazer uma boa escolha, uma boa decisão? Lembrando ainda, vale a pena sempre fixar isso, de que nosso aluno provavelmente vai ter uma, duas, três, talvez 4 profissões e diversas ocupações ao longo da sua vida. Então, você pode fazer essa opção de tirar letras ou mesmo perguntar para os alunos que profissões eles conhecem, que profissões os pais deles fazem a partir da leitura ou como um aquecimento para justamente remontar, a sensibilizar os alunos sobre a quantidade de profissões e a importância de todas as profissões para que o mundo funcione bem. Na atividade Pensar, Sentir e Agir, nós aprofundamos esse conhecimento de algumas carreiras, mostrando também algumas similaridades. Você vai mostrar para os alunos que tem carreiras que têm muitos aspectos similares. E vale lembrar, algumas das carreiras nas quais os alunos irão trabalhar daqui a 10, 20, 30 anos nem existem. Por isso que é muito importante ter repertório, ter a curiosidade, descobrir o que existe no mundo. Que, como explica Antônio Damasio no livro E o Cérebro Fez o Homem, a intuição, mesmo a criatividade, ela advém de um repertório muito grande de conexões cerebrais que, diante de uma necessidade ou de uma oportunidade, vem aquele ahá. Isso explica que quanto mais informações e ideias livres tivermos dentro de nós, mais estaremos prontos para viver e transformar o mundo para melhor. Uma reflexão interessante que você também pode fazer com os alunos é mostrar fotos de diversos profissionais, com terno, sem terno, com estetoscópio, sem estetoscópio, e perguntar para a turma quais desses profissionais são mais importantes, quais deles são mais confiáveis, quais deles são mais inteligentes, e depois explorar com os alunos se existe mesmo isso. Será que um profissional, porque ele está de terno, ele é mais importante do que aquele que está cuidando da limpeza, ou fazendo a nossa comida, ou nos dando aula? Será que um profissional, porque ele está usando estetoscópio, ele é médico, então ele é mais importante do que aquele que está cuidando do jardim? Se a turma insistir, sim, claro, sem médico a gente não vive, vale sempre fazer aquela reflexão. E sem quem a gente poderia viver? Se você sentir que a turma ainda assim tem dificuldade de perceber esse conceito, eu pediria que os alunos se dividissem em grupos de 4 ou 5 e eles teriam que refletir sobre
na percepção deles, como ficaria o mundo sem esses profissionais. Então, por exemplo, como ficaria o mundo sem professores? Como ficaria o mundo sem engenheiros? Como ficaria o mundo sem os profissionais da limpeza? Como ficaria a sociedade sem profissionais do ramo de segurança? Como ficará mais fácil de perceber? Haveria um prejuízo grande, talvez até que impossibilitaria a nossa vida, se algum dos profissionais que existem na sociedade deixasse de existir. Eu lembro até uma turma que eu fiz esse tipo de debate, e a turma começou a defender que músicos ou artistas poderiam ser dispensáveis, porque não é tão essencial. Eu falei, então vamos imaginar por uma semana um mundo em preto e branco, um mundo sem música, sem som, sem alegria, sem clima. Vamos imaginar como seria isso. Então ninguém aqui vai ouvir na próxima semana nenhuma música e vai todo mundo imaginar como seria se todas as flores, todas as frutas, todas as imagens que a gente vê fossem todas na escala de cinza. Na aula seguinte, os alunos, realmente, o mundo acho que ficaria bem mais chato. O mundo ficaria mais chato, mais triste, mais pobre, mais duro e talvez muito mais frio se faltasse qualquer um de nós. Agora vamos trabalhar um empreendedor brasileiro, Maurício de Souza. Eu sempre gostei muito dos personagens, tanto é que eu tive durante 11 anos um cachorro que chamava Bidu, você pode ver a foto dele aí na sua tela, e dei para os meus pais um que chamava Floquinho, quando uma época minha mãe estava querendo um animal de estimação. Eu gosto muito não só do traço do Maurício de Souza, mas das mensagens que passeiam tanto por temas lúdicos, leves, simples, como muitas vezes trazem lições, aprendizados, reflexões interessantes. Nesse texto, além de conhecer um pouquinho mais sobre a história do Maurício de Souza, nós ressaltamos 5 atitudes bem importantes para um empreendedor de sucesso. Você pode, como passo além, sugerir que os alunos comentem de outros empreendedores e empreendedoras que eles admiram e que eles tentem identificar também 5 características das pessoas que para eles são empreendedores de sucesso. Lembrando que empreendedor de sucesso não precisa ser alguém rico, nem famoso, nem notável no mundo inteiro. Às vezes ele tem na casa a mãe que é costureira, ele pode ter o pai que é motorista, que é pintor, escultor, professor, qualquer profissão pode ter uma atitude empreendedora com determinação, flexibilidade, foco, capricho, a disciplina, aquele entusiasmo, ou qualquer profissão pode ser feita de modo tarefeiro. Como um passo além, você pode explorar mais a fundo essas características, a criatividade, a perseverança, a autonomia. Primeiro, levantando com os alunos se eles realmente conseguem identificar o que é a criatividade, por que ela é importante, quais são os ganhos de ser criativo e quais são os limites da criatividade. Porque sem trazer esses 4 pontos, pode parecer que a criatividade é sempre útil em todos os contextos e em nome dela eu posso fazer só o que eu quero, assim como a autonomia. Ter autonomia, ter uma energia própria, ter decisões de dentro para fora é importante, mas e as leis, e as regras, e os combinados, e as datas? Então, explorar tanto o aprofundamento desses conceitos, como esses 4 pontos, e também pedindo que eles identifiquem dentre seus heróis, dentre as personalidades que eles gostam, podem ser jogadores de futebol, pesquisadores, artistas, quais dessas características eles veem presentes nesses ou em outros. E que características eles sentiram falta nas pessoas empreendedoras que eles admiram e que não estão aqui colocadas. Não há uma regra absolutamente clara e já pré-definida de como se tornar empreendedor. E vale sempre lembrar que a gente entende empreendedor como aquele profissional, como aquela pessoa que oferece ao mundo o melhor de si. E isso é algo que pode e deve estar presente em todas as atividades humanas, até como um sinal de respeito ao outro. Porque cada vez que eu faço alguma coisa de maneira desleixada, sem cuidado, sem compromisso, eu estou imputando ao outro um mal, um prejuízo, um atraso, um descaso, algo mal feito. Por isso que a gente sempre fala que o empreendedorismo é um ato ético, é algo que busca o bem comum ao indivíduo
e aos demais. Na seção Pensar, Sentir e Agir, nós vamos explorar alguns termos. O primeiro item trabalha palavras dissonantes. E, de novo, eu gosto muito de estimular os alunos a terem flexibilidade mental. Por exemplo, na primeira, a gente trabalha o criativo, inventivo, inovador, acomodado. A palavra diferente é o acomodado. Ok, de novo, quando ser acomodado é bom? Quando ser acomodado não é bom, né? Quando eu já fiz as minhas tarefas, quando eu estou com tudo em dia, já li, já fiz tudo que eu podia fazer, já ajudei em casa, eu vou estar bem acomodado no sofá, vendo televisão, lendo um livro ou pensando na vida? Aí é legal. Agora, quando eu gasto mais tempo acomodado do que fazendo aquelas coisas que são importantes para mim, para minha família, para os meus amigos, aí eu estou sendo um acomodado exagerado. Assim como com os demais itens, a indecisão. Tem horas que é ok estar indeciso, desde que eu vá buscar as informações, desde que eu me permita o tempo para, conhecendo a mim mesmo, saber o que fazer, ou sabendo buscar com pessoas na internet, em livros ou em amigos, como resolver aquela minha indecisão. Uma indecisão arrastada, tempo demais, pode ser ruim, mas também a pessoa que decide tudo ali na hora, de maneira intempestiva, também pode ser ruim. Flexibilizar esses conceitos ajuda o aluno não só a aprender semântica, ajuda muito mais a aprender como viver. Na seção em prosa e verso, nós trabalhamos um conto clássico de La Fontaine, A Cigarra e a Formiga. Além de ler o conto, e além dessa versão existem outros que você pode ver na internet, nós trabalhamos os direitos das crianças. Fundamentalmente, esse último item me chama muito a atenção. A declaração ressalta ainda que a criança deve ser criada num ambiente de compreensão, tolerância, de amizade entre povos, de paz e fraternidade. E por que a gente traz isso aqui? Porque sim, é algo que os adultos devem cuidar para proporcionar para as crianças, mas tão importante quanto é as próprias crianças construírem esse ambiente de tolerância, de compreensão. Por isso que a gente, na roda de conversa, vai explorar com eles o final da história, a moral da história. Será que a formiga agiu certo com a cigarra? Será que existiriam outros modos? Como é que o outro se sentiria se tivesse lugar da formiga ou no lugar da cigarra? Porque se a gente fala de compreensão, de tolerância, de apoio mútuo, de respeito, de convivência, de estar bem em grupo, se há pouco nós trabalhamos a importância das mais diferentes profissões, será que os mais diversos animais também não podem colaborar? Claro que aqui eu estou falando no simbólico para trazer, será que eu também não posso colaborar com meu amigo quando ele esqueceu algo, quando ele não sabe de algo, quando ele está com o pé machucado, quando ele está com uma dificuldade, ou mesmo quando ele está triste? Porque a empatia, a solidariedade, a compaixão, elas são aprendidas também por meio do reforçamento das boas atitudes e da nossa percepção negativa sobre as consequências do que a gente deixa de fazer. Porque eu me cegar à necessidade do outro, eu deixar de perceber o outro, eu ser indiferente ao outro, não é que eu não estou fazendo nada, eu estou me omitindo. Então é interessante que a gente trabalhe a partir de histórias como essa, ou mesmo outras que você goste, essa sensibilidade a si e ao outro, para que a gente possa construir um ambiente feliz para todos. E na atividade, o que diz o texto, nós trabalhamos justamente esse ponto da tolerância, da compreensão, do espírito de equipe e procuramos diminuir preconceitos, estimulando a inventividade e a formação de parcerias. Tanto é que a gente procura desconstruir essa percepção de que a formiga era trabalhadeira e a cigarra não. Porque vem daí aquelas percepções de que o carinha que está tocando no barzinho, ele não está trabalhando. De que a mãe que está cuidando da casa, educando os filhos, não está trabalhando. Às vezes só o papai. De que aquele que está tirando foto num casamento, ele não está trabalhando. Todas as pessoas trabalham de maneira remunerada ou não. E não é uma atitude ética a gente olhar para essa ou aquela profissão, para essa ou aquela pessoa, julgando como se essa fosse mais importante do que aquela. E aí no item 2 a gente vai justamente explorar que outros finais poderiam ter para essa história, né? De repente a gente poderia criar algo diferente
para que não necessariamente, então você não trabalhou, agora azar seu, que vem daí muitas vezes aquela atitude, você é pequenininho, você é muito magro, você é gordinho, você tem esse tom de pele, você não estudou, você não sabe essa matéria, que muitas vezes ali, nas situações mais simples, a gente deixou de trabalhar. E quando vai ver, teve um ato de bullying, quando vai ver, a pessoa nem escolheu lá no futuro uma profissão porque não achava que era trabalho. Quantas vezes eu já não vi pessoas que falavam assim, essa atividade é só um hobby. E por que a gente não pode trabalhar com aquilo que é um hobby pra gente? Então, estimular diversidade, convivencialidade, afetividade, criatividade e principalmente a empatia e a compaixão são os grandes pontos que a gente procura sempre trabalhar. Esse autoconhecimento junto com a percepção das profissões que a gente explora a cada momento. Na gincana das profissões, nós vamos trabalhar justamente essa ampliação do repertório das mais diferentes profissões, estimulando-os a associarem ambientes e instrumentos de trabalho a certas profissões. E a mestra Mariana Gonçalo deu uma sugestão muito bacana para você, estimular que os próprios alunos escolham as profissões, os ambientes e os instrumentos, tragam para a aula e aí você junta toda a contribuição de duplas ou de trios ou pequenos grupos e aí espalha na quadra para que os alunos associem. Dar autonomia para os alunos, pesquisarem as carreiras, estimular que eles mesmos construam parte do desafio que eles vão viver no dia, é um dos elementos interessantes e importantes do nosso curso. Assim o aluno se sente um agente construtor e você também aproveita o repertório das curiosidades, dos interesses e das afinidades deles. Em valores e atitudes, nós vamos trabalhar a igualdade e a liberdade. Aqui no livro, os alunos vão representar um desenho que para eles indique, signifique o que é a igualdade. Já imaginou que bacana, depois de cada um fazer no seu livro, a construção coletiva sobre o que eles percebem como igualdade? Um desenho bem grandão, que todo mundo de alguma forma vai participar. E você pode até propor que os alunos, por exemplo, conversem antes sobre o que eles vão representar, mas um desenho em que todos têm que estar lá de alguma forma participando. Pode ser um desenho único, pode ser um desenho com vários aspectos dos alunos. Se eles decidirem, mas pode ser uma colagem, pode ser a pintura, pode. Porque o trabalho dessa construção de um consenso entre as crianças, por si só, já está reforçando esse valor. E o valor da liberdade vai ser explorado por meio de uma reflexão. Quais os limites da liberdade? Como ficaria o mundo se cada um fizesse só o que quer? E se você quiser dar um passo além, em pequenos grupos você pode debater com os alunos como é que ficaria o mundo se as crianças fizessem só o que querem? Como ficaria a família se o pai e a mãe só fizessem também o que quer? Como é que ficaria a sala de aula se os alunos fizessem só o que querem? E como é que ficaria a sala de aula se os professores fizessem só o que querem? Um time de futebol, o técnico, os atletas, o preparador físico, o fisioterapeuta, e assim mostrando como em vários contextos um bom equilíbrio entre deveres e direitos pode nos ajudar a conjugar, a construir, a viver a liberdade, como diria Aristóteles, na boa medida. Para esse filósofo da antiguidade clássica grega, a boa medida, o equilíbrio, a moderação era o caminho verdadeiro para a felicidade. Claro, você pode até explorar com os alunos, mostrando, por exemplo, uma imagem de Aristóteles, trabalhando essa questão da moderação, trazendo, por exemplo, experiências, inclusive, com os alunos. Uma água quente, muito quente, uma água fria, não é legal. Um sorvete muito derretido, um sorvete muito gelado também não é bom. Um aperto de mão muito forte, um aperto de mão daquele assim, sabe, de peixe morto. Às vezes, uma situação bem simples, como pede que os alunos apertem a mão um do outro, muito forte. Depois pede que os alunos apertem a mão do outro muito assim, né, como que desprezando. Como é que eles se sentem em ambas as situações? Provavelmente mal. Por quê? É a boa medida, é a justa medida, é a moderação que faz a vida ser boa. E o mesmo vale para a liberdade. Sermos livres o tempo todo traz até angústia,
Por outro lado, não termos liberdade, nunca podemos expressar o que queremos ou fazer aquilo que desejamos, também não é bom. Esse é o mérito da atividade. Explorar os dois valores, trazendo nas situações cotidianas essa percepção de que sermos conscientes, praticarmos esses valores e de alguma forma refletirmos sobre como estamos vivendo e convivendo pode ser muito melhor. E isso, inclusive, é um ato empreendedor, construirmos uma vida autoconsciente. Na atividade diária de bordo, além de estimular que os alunos representem, por exemplo, quão elevada é sua autoestima, o quanto eles estão se mostrando curiosos, talvez você possa fazer um desenho de uma mão bem grande, trabalhando a classe. Como é que eles percebem a classe? A classe é curiosa, ela busca conhecer mais, ela faz os seus trabalhos de uma maneira bacana. A classe cuida da autoestima uns dos outros, a classe busca a superação ou a classe está um pouquinho acomodada? Porque perceber como eu estou é bom, perceber como eu estou em relação aos outros também é bom, e perceber como nós estamos construindo a nossa imagem, a nossa consciência, nossas atitudes no dia a dia é melhor ainda. Então, a partir de uma atividade você pode explorar muitos outros caminhos.